tem sonhos? Quais são os seus sonhos para 2014? Agora, nessa época do ano, é como se os nossos corações eles se enchessem de esperança e várias metas que nós fazemos para o ano novo. Porém, eu entendo que para que os nossos sonhos eles se realizem, é necessário que nós tomemos as atitudes corretas para que isso aconteça. Porque junto com a renovação das esperanças e dos sonhos, o ano novo ele vai trazer junto com ele lutas, dificuldades e vários outros percalços que vão tentar nos impedir de alcançá-los. Toda vez que eu falo de sonhos, eu me lembro de uma história acontecida há muito tempo numa cidade na Europa. Conta que essa cidade resolveu promover uma semana cultural. E nessa semana cultural, várias atividades elas começaram a acontecer. Atividades na área da música, na área de esportes, toda a área cultural que poderia acontecer, tudo aquilo que eles poderiam selecionar de bom para aquela cidade. E um evento em si chamou muito a atenção. Ocorreu uma exposição de artes em que algumas pinturas elas foram expostas naquela cidade. E um pintor muito famoso, foi até lá para fazer essa exposição. Ao mesmo tempo acontecia naquela cidade uma demonstração de xadrez. E eles convidaram um enxadrista muito famoso para dar uma palestra para alguns estudantes naquela cidade, conversando sobre o esporte xadrez. E resolveram fazer um encontro entre o pintor e o enxadrista. Pegaram o enxadrista e levaram ele até a exposição de pintura. E lá foram mostrando para ele as pinturas, as artes, os trabalhos que aquele artista havia feito. E ali ele começou a observar vários quadros, situações muito bem montadas, a arte realmente sendo apresentada, mas um quadro em específico chamou a atenção daquele enxadrista. Um quadro que retratava realmente como um jogo de xadrez. O título desse quadro era Checkmate. E o que consistia esse quadro? Era como se um tabuleiro de xadrez montado fosse reproduzido na tela. E esse tabuleiro de xadrez, ele estava com as suas peças colocadas de tal forma como realmente se estivesse ocorrendo um checkmate naquele local. E as pedras pretas, elas cercavam as pedras brancas e não davam escapatória para o rei das pedras brancas, como realmente acontece dentro de um checkmate num jogo de xadrez. E como realmente acontece em alguns momentos nas nossas vidas. Nós nos sentimos bloqueados, nós nos sentimos quase que num labirinto, cercados por todos os lados. As tentações, as provações, as dificuldades da vida, os percalços que nós enfrentamos, as mágoas, vão calejando a gente, vão entristecendo. E em determinados momentos nós pensamos até que realmente o jogo acabou. Nós pensamos até realmente em que estamos numa situação como se realmente estivéssemos cercados por todos os lados. E eu quero conversar com você hoje sobre exatamente isso. Os nossos sonhos, eles não acabaram. Para 2014, com certeza você tem muitos sonhos, você tem metas, você tem situações que você quer avançar, em que você quer realizar. Mas a sensação de estar às vezes entristecido pode estar tirando o seu ânimo. Assim como nessa passagem bíblica que eu vou dizer assim, é Êxodo, capítulo 14, versículo 6. Êxodo 14, 6 diz assim: Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram
quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção a eles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Quero deixar essa mensagem para você, para esse ano de 2014, para esse ano que está se iniciando, porque realmente essa virada de ano é como se um período de uma nova colheita se apresentasse para as nossas vidas, e as nossas esperanças elas se renovam entre os sonhos que nós queremos realizar. Mas para que as coisas possam acontecer, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante aos problemas que nós enfrentamos, uma coisa é fundamental. Uma atitude, ela é muito importante para que você consiga ter êxito nas suas situações. Clamar a Deus. O versículo 10 diz isso muito claramente. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Às vezes, diante de outras dificuldades, nós esquecemos exatamente de fazer aquilo que é o simples, de fazer aquilo que é o básico. Confiamos mais em metodologias, confiamos mais em outras pessoas, confiamos mais em nós mesmos e esquecemos do principal, que é o relacionamento com Deus, que é nos momentos das dificuldades, nos momentos em que nós queremos realizar os nossos sonhos ou sentimos que eles estão naufragando, clamar a Deus, procurar a Deus. Assim como o povo de Israel nesse momento toma a atitude correta, clamando a Deus. Agora, clamar a Deus é uma coisa que realmente, infelizmente, a gente confunde às vezes. É muito importante pensar nisso. Em primeiro lugar, clamar não é murmurar. Nós tendemos a confundir clamor com murmuração. Clamar é quando você, no momento de uma dificuldade, você se relaciona com alguém e você pede a sua ajuda. Você convoca essa pessoa a participar da situação. Você chama ela, convida a participar daquilo que está acontecendo. Isso é um clamor. A murmuração é uma reclamação. A murmuração é quando você começa a reclamar. A melhor definição que eu sempre achei para a murmuração é de um sentimento ruim, péssimo, que Deus enxerga como ingratidão, e presta bastante atenção nisso. Se revela na reclamação constante de tudo quanto Deus está fazendo. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava num colégio que ficava próximo a uma linha de um trem. E a professora, dava as aulas, e todo dia, às 11 horas da manhã, em ponto, a professora tinha que parar a aula. Era rápido, mas todo dia, às 11 horas em ponto, o trem passava por aquela linha. E no momento em que o trem passava, o trem apitava, e apitava alto. E apitava, e de longe você já via o trem se aproximando e o apito chegando, e o barulho do apito ele era tamanho, o barulho do apito era muito alto em que ela precisava parar a aula, durante aqueles rápidos minutos ali. Um tempo depois eu fui crescendo e tive a oportunidade de ver realmente como é um trem, como um trem funciona, e também andar de metrô. E eu comecei a perceber uma coisa. Aprendi que, embora o que chame mais atenção no trem seja o apito, o que move o trem não é o apito. Isso serve para as nossas vidas, porque o murmurador, ele age como um trem que vem apitando. E quando você murmura, o que mais aparece realmente são as suas palavras, são as suas reclamações. Quando você sai reclamando das coisas, quando você sai falando de tudo aquilo que você está sentindo, está fazendo você sofrer, mas você começa a reclamar de tudo, e isso começa a aparecer. Mas o que move o trem não é o apito. O que nos move não é a murmuração, não é o muito falar. A energia que nos move é a energia de Deus. É Deus quem dá sustento às nossas vidas. É Deus quem dá sustentação nos alicerces que nós precisamos para enfrentar o mundo, para enfrentar as dificuldades.
E murmurar não resolve a situação. O povo de Israel era craque em fazer todo tipo de murmuração. E a murmuração não nos leva a lugar nenhum. É clamar a Deus. E clamar não é murmurar. Em segundo lugar, clamar também não é chorar. É importante lembrar disso. E se você é pai, mãe, ou já teve a oportunidade de cuidar de alguma criança, você vai saber bem disso que eu estou falando agora. Porque um pai e uma mãe sabem muito bem quando o choro de uma criança é um choro realmente de um sofrimento, é um choro realmente de algo que ela está passando, ou se é um choro de manha. Choro de sofrimento é fralda, está com fome, está sentindo dor. E choro de manha é quando você está querendo chamar a atenção, é quando você está querendo atrair as atenções para si. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro a que nós estamos nos referindo aqui é exatamente esse choro que é uma consequência. É uma consequência de algo ruim que você passou, te fez sofrer e faz você externar isso em forma de choro. Diferente de um choro para chamar atenção. O choro para chamar atenção não resolve de forma alguma. É como se às vezes a gente começasse a chorar meio que querendo que as pessoas tivessem pena da gente, meio que querendo que Deus tivesse pena da gente. Digo para você, olha, Deus não faz vítimas. As lutas, as dificuldades que nós passamos que tentam, impedir a realização dos nossos sonhos, na verdade servem até como trampolim para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer mais. Clamar não é chorar. A gente precisa crescer e parar de fazer exatamente manhas. Usar o clamor, mas ter forças, não querer chamar atenção e seguir em diante em relação aos sonhos e metas que nós temos. Seguir em diante em relação à realização dos sonhos que a gente precisa ter. Em terceiro lugar, o clamor, ele é a Deus. Ou seja, o clamor é a Deus, ele não é a ídolos. E aí quando a gente fala de ídolos, a gente tende a pensar, exatamente nas imagens, nas estátuas, nesses ídolos concretos que nós lidamos às vezes no dia a dia. Os protestantes, costumam pensar muito nos ídolos só dessa forma, como se os ídolos fossem somente estátuas e imagens. Eu concordo que realmente esses ídolos não vão conseguir nos ajudar. O clamor a eles vai ser em vão. Mas penso também que a abrangência dos ídolos é muito maior. Existem os ídolos concretos, como imagens e estátuas, mas existem também os ídolos abstratos. E nós podemos fazer de várias outras coisas ídolos que atrapalhem as nossas vidas. O ídolo ele sempre vai ter a característica de atravessar o caminho da sua relação direta com Deus. Vai ter sempre a característica de interromper o seu acesso direto a Deus. Você perde tempo, esforço, energia querendo buscar o ídolo e não indo direto a Deus. Nós podemos fazer de várias coisas ídolos nas nossas vidas. Uma denominação, uma igreja, um cônjuge, uma pessoa, um artista. Nós podemos fazer de inúmeras coisas ídolos para as nossas vidas que nos atrapalham de viver os sonhos que nós queremos. Tem uma história muito antiga que alguns judeus contam, que diz que Abraão, pai na fé do judaísmo, do cristianismo, ele tinha a sua família muito envolvida com idolatria e a família de Abraão construía ídolos, tinha essa função, eles faziam ídolos, madeira e outros materiais para vender. E tinha lá na casa de Abraão uma espécie de galpão, quase que uma loja, onde o pai de Abraão tomava conta daquilo, vendendo ídolos. E é muito interessante que diz que um dia o pai de Abraão pediu para que ele saísse, que ele ficasse naquela loja lá, tomando conta das coisas. E o pai de Abraão saiu para resolver alguma coisa. E Abraão fica ali com aquelas imagens e num determinado momento ele não suporta aquilo, porque ele não tinha aceitação por aquela coisa toda. E ele pega lá um pedaço de pau
um pedaço de malho que seja, e ele sai quebrando tudo. E quebra todas aquelas imagens e destrói tudo. Quando o pai de Abraão volta, é muito interessante que ele chega e ele se assusta quando ele vê aquilo tudo quebrado. E ele pergunta a Abraão e diz: o que é que aconteceu aqui? Abraão diz: olha, aqui teve uma briga enquanto você saiu, e os ídolos eles começaram a brigar aqui entre si, e a pancadaria aconteceu e resultou nisso aí. Tá tudo quebrado, quebrou tudo. E aí o pai de Abraão diz: isso é impossível, você tá brincando, né? Porque não tem como, eles são ídolos, não tem como eles brigarem entre si e quebrarem tudo aqui. E aí Abraão vira para o pai e diz: se você não acredita que eles podem fazer isso, como é que você acredita que eles podem fazer algo por você? O clamor deve ser a Deus, que Ele sim tem total e plena condição de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, e a realização dos sonhos que nós queremos para as nossas vidas, e não a ídolos. Quarto lugar, o clamor ele deve ser a Deus realmente, e não a outras pessoas. Veja, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de conversar com um cristão mais experiente, com uma pessoa mais madura, uma pessoa com sabedoria a respeito de algum problema, e a gente se abre e a gente conversa sobre aquilo que está passando. É um alívio para a angústia, e essa pessoa pode até inclusive ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar as nossas vidas. O que é diferente de sair por aí falando abertamente sobre tudo, expondo as nossas fragilidades e expondo as nossas vidas a todos. Clamar a Deus não é clamar aos outros. Quando eu falo do clamor aos outros, uma ilustração muito simples que vem na minha cabeça é como de um carro que vende pamonha. O carro que vende pamonha aparece lá na esquina e você já sabe que ele está chegando, exatamente para dar tempo de todo mundo correr enquanto ele ainda está se aproximando e comprar a pamonha. Eu digo isso porque você sabe exatamente o motivo pelo qual ele chama atenção. É o megafone. Coloca-se um megafone no carro e isso sai anunciando aquilo para todos. Assim como nós fazemos em muitas situações com os problemas das nossas vidas. Nós não resguardamos o nosso coração e saímos abrindo os problemas a todos. Não é bom se isolar. É bom conversar com pessoas que têm condições de nos ajudar. É bom conversar com Deus, principalmente, abrir o seu coração, deixar Deus trabalhar diretamente nele ou através de alguém que pode ser bênção na sua vida. Mas principalmente não se expor. Não sair por aí clamando a todos, porque isso não vai fazer bem. Isso não vai resolver o seu problema. Isso só vai te expor cada vez mais. Para realizar o seu sonho, você precisa clamar a Deus. É a possibilidade do acesso direto a Ele. É a possibilidade de ter esse relacionamento direto com Deus sem passar mais por ninguém. Nós temos livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai se quiser. E você pode inclusive viver nesse ano agora de 2014 todos os sonhos que Deus tem para a sua vida, os projetos, as aspirações, e até mesmo superar sofrimentos e traumas passados que deixaram marcas em você, mas que Deus sim, eu creio, tem condição de tratar na sua vida. E às vezes o que a gente infelizmente tem são situações que nos bloqueiam, situações que nos travam e fazem a gente ficar cercado, como precisando realmente de ajuda. Como que termina a história do enxadrista? E isso eu quero dizer para você. Olha, no momento em que aquele enxadrista vai lá olhar aquela exposição, ele enxerga aquele quadro, o quadro do checkmate, as pedras pretas cercando o rei branco, as pedras pretas vencendo o jogo, e ele cercado, assim como nós nos sentimos cercados em vários momentos pelas dificuldades da vida, assim como talvez você tenha passado esse ano, tenha sofrido. Mas eu quero dizer para você, no momento em que aquele enxadrista vai olhar aquela exposição, ele diz: olha, há um erro nesse quadro. Ele olha para aquele quadro e diz: há um erro aqui. Tragam aqui o pintor.
pois eu quero mostrar o erro que acontece nesse quadro. E lá acontece um burburinho, e eles chamam lá o pintor, e no momento em que o pintor chega, ele pega o pintor e a todos os outros ele diz: observe o quadro, há um erro nesse quadro. E o erro é o seguinte: isto aqui não é um checkmate, o jogo não acabou, o rei ainda tem uma última jogada. E lá ele, como enxadrista profissional, ele mostra que o rei, ele tinha ainda uma última jogada. E ele diz: olha, com essa jogada aqui eu posso virar o jogo, com essa jogada aqui eu posso mudar a situação, com essa jogada aqui nós podemos mudar tudo. Eu quero dizer a mesma coisa na sua vida. Olha, se você pensa em perder as esperanças, eu sei que é muito sofrimento, eu sei que às vezes é muita dor, eu sei que às vezes é muita dificuldade, mas para esse ano de 2014, lembre-se disso, lembra disso, o rei ainda tem uma última jogada, o jogo ainda não acabou, as esperanças ainda não cessaram, o rei ainda tem uma última jogada, e a jogada em que o rei pode utilizar para mudar. Você pode estar se sentindo cercado por todas as dificuldades, mas clame a Deus, procure a Ele, porque os seus sonhos ainda não acabaram. O rei ainda tem uma última jogada. Nós temos acesso direto ao Pai, nós podemos ter um relacionamento direto com Deus, e isso é muito bom. Aqui de Niterói, eu tenho a visão daqui da praia de Niterói, do Corcovado. E dali eu olho o Cristo Redentor, mas daqui aonde eu estou, o Cristo Redentor ele está pequeno, porque eu estou longe dele. E daqui eu vejo um Cristo pequeno, lá no alto, e eu posso até talvez duvidar que ele esteja ali ou esteja olhando para mim, porque eu estou longe dele, e eu estou olhando ali para ele, e ele está pequeno. Mas se eu tomo a direção, se eu tomo a decisão de caminhar em direção a esse Deus, e eu atravesso o mar, pode ser pela barca, pode ser pela ponte, ou de alguma outra forma, e eu vou caminhando em direção ao Corcovado, esse Cristo vai ficando maior, e ele vai ficando maior e maior, e eu vou vendo o quão grande ele é. Ele vai ficando maior, até o momento em que eu chego bem próximo dele, subo o monte, e lá, no momento em que eu estou aos pés dele, exatamente aos pés dele, eu consigo ver na plenitude do quão grande ele é. Eu consigo observar o quão grande esse Cristo é. Quando eu consigo me colocar aos pés dele. Eu consigo me aproximar. Eu tomo a decisão de ir até ele. E consigo ver o quão grande ele é. Também consigo ver como ele está em relação a mim. Ele está de braços abertos, como uma pessoa esperando para me abraçar. Um abraço, com certeza, é uma coisa muito gostosa, né? Se você já teve a oportunidade de abraçar alguém de uma forma assim calorosa, você sabe que isso faz muito bem. E a posição em que Cristo está para as nossas vidas é esperando um abraço, é de braços abertos, esperando o nosso abraço. Só que um abraço, ele é um movimento que ele só se conclui, ele só conclui quando duas pessoas resolvem abraçar. Ele só conclui quando duas pessoas tomam a decisão e lá elas cruzam os braços. Cristo em direção a mim e eu em direção a Cristo. Quando eu procuro abraçar Cristo e vou em direção a Ele, dou um abraço gostoso e isso me faz bem, isso me traz alegria. Quando eu procuro Cristo e eu abraço Ele. Da mesma forma também de braços abertos Ele está, e de braços abertos foi a forma como Ele provou o seu amor pelo mundo. Naquela cruz, onde Ele morreu de braços abertos pela minha e pela sua vida. Onde Ele morreu de braços abertos para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Aonde Ele se entregou, se sacrificou por mim e por você. E por conta disso nós temos acesso hoje direto ao Pai. E por conta disso nós podemos clamar a Deus. E por conta disso o Rei ainda tem uma última jogada. E nesse ano de 2014 os seus sonhos não acabaram.
E nesse ano de 2014 você pode sim realizar os seus sonhos. Lembre-se disso. Clame a Deus, busque Ele. Clamar não é murmurar, clamar não é chorar. Clamar a Deus não é clamar a ídolos. Clamar a Deus não é clamar aos outros, é livre acesso a Ele. É procurar Ele, é convidar Ele a participar dos seus projetos, dos seus sonhos. E os seus sonhos, eles podem sim se realizar. O rei ainda tem uma última jogada. O rei ainda tem uma última jogada. Quero encerrar orando pela sua vida, orando por esse ano que vai se iniciar, orando pela vida de onde quer que chegue a minha voz, orando a Deus, clamando pelas nossas vidas. Pai, aqui nós estamos e nós queremos unir os nossos pensamentos, os nossos corações nesse momento a Ti. E queremos simplesmente convidar o Senhor a participar das nossas vidas, a participar dos nossos planos, a participar dos nossos projetos, Pai. Eu quero orar pela vida desse que está ouvindo, eu quero orar pela vida desse que está ouvindo a minha voz, quem sabe pode estar com a vida cheia de planos, cheia de projetos, pode estar passando pela cabeça dele agora as coisas que não deram certo, as mágoas, os sofrimentos que ele pode ter passado. Quero pedir, Pai, que o Senhor esteja tocando com o Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa, trazendo de novo a motivação, trazendo de novo o ânimo para esse próximo ano, trazendo de novo, Pai, a esperança de que as coisas sim podem acontecer, de que os sonhos sim podem se realizar. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós, aqueles que ainda não conhecem a Ti, que possam buscar, Pai, que possam se aproximar de Ti, ver o quão grande o Senhor é, tomar a decisão de ir a Ti. Quero pedir também, Pai, pela vida, Pai, todos que estão passando por um sofrimento, estão me ouvindo agora, que o Senhor esteja trabalhando rica e poderosamente na vida das pessoas e que os nossos corações estejam abertos, Pai, a ouvir a Sua voz, que os nossos corações estejam abertos, Pai, a sempre clamar a Ti e que possamos lembrar de clamar a Ti nos momentos das dificuldades e nunca deixar de sonhar. Torna vivo, Senhor, os sonhos nos corações, nos nossos corações, para que possamos sempre seguir em frente. Possamos viver, Senhor, sempre seguindo em frente, segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um 2014 abençoado para você e que Deus possa estar abençoando a minha e a sua vida. Em nome de Jesus.